Olá pessoal, sou o professor Silvio Calisto, estou aqui para estar ministrando uma aula de Geografia para o Centro de Mídias, sou aqui da diretoria de São Roque, tá? E aí a aula desse tema nosso aqui é do terceiro ano do ensino médio, tá? Nós vamos estar falando do continente africano. Antes eu gostaria de abordar um tema com vocês referente à questão da pandemia. O governo do estado já colocou aí, estamos na fase amarela, mas não é para vocês relaxar, parar de usar máscara, parar de tomar os cuidados. Então, continue se cuidando, continue usando máscara, continue fazendo a sua higienização, tá? Agora, eu vou falar do tema aqui abordado para vocês. África, as questões socioambientais. Terceiro ano do ensino médio, peço que vocês peguem aí o caderno do aluno e vão acompanhando comigo aí. Habilidade. Extrair informações relevantes de mapas temáticos para identificar a subdivisão da África em dois grandes conjuntos de países, parcialmente industrializados e de economia tradicional. Nós vamos falar aqui, fazer uma problematização, nós vamos falar aí de um ciclone tropical que atingiu o Brasil recentemente. Vou lembrá-los que nas minhas aulas de geografia eu costumo trabalhar questões ligadas à atualidade. Como nós vamos falar aí de aspectos socioambientais do continente africano, eu trouxe um tema aqui que é atualidade, que é o ciclone que atingiu a nossa região aqui, tá? Então, como nós estamos no estado de São Paulo, foi atingido, nós vamos estar trabalhando nesse ciclone. E aí eu quero ver se vocês estão atualizados, tá? Coloquei duas questões aí. Primeira delas, em quais estados ocorreram quedas nas temperaturas? Qual estado que vocês ficaram com frio pra caramba, teve que tirar o agasalho lá do guarda-roupa? Questão 2. No Brasil, já ocorreu um mini tornado? Então, vou dar um tempinho para vocês estarem respondendo essas duas questões. Vamos lá, galera, vocês já responderam, já passou o tempo aí para vocês, tá? A primeira questão está falando da queda na temperatura. Ocorreu Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então foram os estados que foram atingidos por essa queda na temperatura, tá? A segunda questão, já ocorreu um mini tornado, sim, gente. Ocorreu aqui em São Roque, atingiu a região aqui do Sebandilha, em Mairinque, atingiu um bairro aqui chamado Canguera, destruiu bastante casas, beleza? Então essas duas questões fechadas aí. Pessoal, nós estamos aqui com um mapa, tá? Esse mapa aqui é um mapa do continente africano e eu vou estar falando para vocês dos países que foram atingidos pelo ciclone Idai em 2019, tá? Então são aqui da costa sudeste do continente africano. São eles Moçambique, Malawi e Zimbabue. São três países aqui do continente africano que foram atingidos por esse ciclone. Por ser países pobres, os transtornos foram muito grandes, tá? Então, um país pobre sempre sofre quando ocorre aí um ciclone, tá? Pessoal, como nós estamos falando de ciclones, é importante que vocês entendam como se forma um ciclone, tá? Então, eu vou tentar passar para vocês aqui como é formado um ciclone, tá? O ciclone, geralmente, vamos colocar aqui um ponto A, é onde ele surge, tá? O surgimento desse ciclone sempre é no oceano, tá? Então, esse ponto A aqui é o oceano. Essa daqui é chamada de uma área de baixa pressão. Então, muito quente, é uma região quente, tá? Quando ocorre aqui um aumento da temperatura desse oceano, passando lá dos 26, 27 graus, vai ocorrer aí
uma evaporação, uma massa de ar quente vai subir. Nós sabemos que quando essa massa de ar quente sobe, ela encontra um ar mais rarefeito, mais frio, que é a chamada região de alta pressão. Então aqui, ó, região de alta pressão, tá? Seria o ponto B, tá? Uma área de alta pressão, tá? Essa área de alta pressão aqui, ó, ela vai ter uma temperatura baixa. Então essa temperatura baixa, ela vai se chocar com essa massa de ar quente que está subindo. Então, ó, área de alta pressão, essa daqui seria uma área de baixa pressão, tá? Baixa pressão. Temperaturas elevadas. Essa daqui sempre desce, tá? Sempre a alta pressão desce, a baixa pressão sobe. Então, baixa pressão sobe, alta pressão desce. Isso daqui dá origem a uma inversão térmica, ou seja, altas temperaturas em um local, baixa temperatura no outro. Vai dar o quê? Uma velocidade no vento. Vai formar os ventos aqui em espirais. Todo furacão, todo ciclone, ele tem um olho, aquele é o espiral dele, tá? Então, ele vai se formando aqui, ó, e vai pegando velocidade. E aí ele vai direcionar para a costa dos oceanos, vai chegar nas regiões aqui, ele vai estar atingindo os continentes. Quando ele chega, passa aquela chuva forte, aquela tempestade, tem um pessoal que sai tudo para a rua, poxa, já acabou. Não, daí vem o olho, gente, o olho que é o pior, tá? Então, o olho do ciclone, o olho do furacão, ele é terrível, então ele acaba matando muita gente, daí ocorrem muitas mortes por causa desse fenômeno, tá? Então, lembre sempre que, para você entender um ciclone, sempre vai surgir no mar. Sempre os ciclones, os furacões surgem no mar. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, tá? O nosso aqui, ele surgiu no Oceano Atlântico, tá? Então, houve um aquecimento lá do Oceano Atlântico, aumentou a temperatura, passou dos 26 graus, e aí ele começa a ocorrer aqui alguns fenômenos, tá? No Brasil, mesma coisa. Aqui ocorreu o quê? Nós tivemos uma massa de ar quente e encontrou com uma frente fria que vem lá do sul. Então, essa massa de ar quente encontrando com a frente fria deu origem ao ciclone bomba, né? Extratropical, fora do trópico. Então, ok, galera? Pessoal, como eu já acabei de fazer uma explicação aí sobre a formação do ciclone, vou fazer uma atividade com vocês aí, tá? Aqui tem uma imagem, né, da destruição aí do ciclone Idai, tá? Sobre ciclones que atingiram o continente africano em 2019, como a população enfrentou essa situação? Então, vocês vão ter um tempinho para estar respondendo essa questão. Pessoal, o que acontece é o seguinte, o continente africano, esses países que foram atingidos lá, são países pobres, tá? Moçambique, Malawi, Zimbabue. E aí, como eles são pobres, eles não têm assim uma infraestrutura para conseguir resolver isso aí. O que acontece? Os países desenvolvidos começam a enviar dinheiro para fazer um auxílio e recuperar isso daí. Através do quê? Das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, tem lá o apoio. Além disso, você tem a ONU, que faz um trabalho junto a esse pessoal. Temos os Médicos Sem Fronteiras,
tá? Nós temos aí a Cruz Vermelha, então sempre tem um apoio que vem de fora, então acabam tendo um apoio para superar essas dificuldades deles. Pessoal, agora vamos ver dois textos. Esses dois textos estão no caderno do aluno, então você pode acompanhar aí pelo caderno do aluno. Um texto fala sobre o Japão e o outro fala sobre Moçambique, ou seja, um texto vai trabalhar um país desenvolvido e o outro vai trabalhar um país subdesenvolvido. O primeiro texto, que é sobre o Japão, nós temos aí: os japoneses aprendem na escola como agir em caso de terremotos. Os treinamentos simulados acontecem a cada 2 meses. Como o país está em uma região sujeita a abalos sísmicos de grande magnitude, o Japão tem hoje um dos sistemas mais avançados de defesa civil, legislações e tecnologias nas estruturas e construções que absorvem a energia dos terremotos. O dia 1º de setembro é uma data nacional de prevenção contra desastres naturais. O governo organiza treinamentos de grande escala, envolvendo a população e os agentes da defesa civil. As pessoas são orientadas a como sair dos edifícios e como se proteger dentro de casa. A população tem acesso ao Manual de Sobrevivência em caso de terremotos, no qual são dadas instruções sobre o que fazer em inúmeras situações de emergência. Cada cidadão tem um kit terremoto, com lanternas, água, comida e agasalho, em casa e no trabalho. Pessoal, o que acontece? O Japão é um país desenvolvido, tem uma alta tecnologia. Eles estão numa região ali que é uma região de terrenos jovens, o território japonês, o arquipélago japonês, ele está em uma área ali de constantes choques de placas tectônicas, então ocorrem lá muitos tremores de terra. Eles convivem com o fenômeno natural. Eles têm uma alta tecnologia, é um país desenvolvido, mas não tem como falar, eles vão dar um jeito e vai parar o terremoto. Não tem, né? Então, o que eles fazem? Eles convivem com esse fenômeno natural. Só que, olha bem, gente, ó, eles têm lá treinamentos. Aqui no Brasil, a gente faz contra incêndio, né? Para a galera tomar cuidado, né? E vai lá o bombeiro, né? Ele dá uns toques lá para a molecada, como que você faz lá no caso de incêndio. Lá no Japão, não, eles convivem com terremotos. Então, desde pequenininho, o japonesinho já aprende lá como que ele vai fazer no caso de ocorrer lá um terremoto. Todo esse kit que vocês viram aí, que tem que ter uma lanterna, tem que ter agasalho, é porque teve um terremoto em Gobi, um tempo atrás, e aí depois vem um frio violento. Então, quem não morreu com o terremoto acabou morrendo de frio. Então, eles têm essa preocupação, tá? Quem vai morar no Japão, você sai daqui um dia, se for morar no Japão, você vai ver que lá eles já vão dar um treinamento para você não fechar a porta do seu apartamento, porque na hora do tremor de terra ele pode travar. Então, tem todo um trabalho feito quando você está lá nesse país que é um país desenvolvido. Então, a população tem estudos, cada vez mais eles estudam os abalos sísmicos, é o país que tem o maior avanço de estudos sobre os abalos sísmicos. Agora vou lembrar para você de um outro país, que eu falei que era o quê? O Japão e um país pobre que é Moçambique, situado lá no sudeste africano. Ocorreu um ciclone tropical que atingiu Moçambique, Malawi e Zimbabue. Segundo a ONU, 1,85 milhão de pessoas foram afetadas por esse ciclone, Idai, apenas em Moçambique, matando cerca de 700 pessoas em todo o sudeste africano. O ciclone Idai pode ser o pior desastre relacionado ao clima no hemisfério sul. Moçambique é atingido por 1,5 ciclones tropicais por ano. Entretanto, suas magnitudes são pequenas em comparação ao ocorrido em 15 de março, com ventos de mais de 100 km por hora. O período de ocorrência dos ciclones tropicais no sudeste do Oceano Índico se dá entre outubro e maio. O Idai é o 7º ciclone tropical intenso da temporada 2018-2019. O que dá para perceber aí que
é comum, assim como os japoneses convivem com terremoto, o pessoal do continente africano convive com ciclones. Então, eles sempre vão estar tendo ciclones de pequena intensidade, de grande intensidade. Então, sempre eles vão estar um convívio com esse elemento da natureza, né, ocorrendo desastres ambientais. Vou destacar a questão da economia. Quando você fala em temporada, o pessoal aqui tem uma temporada de furacão, temporada de ciclone, tá? Agora, diferente do pessoal rico dos Estados Unidos, do Japão, que tem a temporada de surf nas ilhas do Havaí. Ó, diferença, né? O mar proporciona um lazer e, de repente, o mar ele acaba levando prejuízo, né? O oceano acaba gerando esses ciclones, tá? Mas aí não vou colocar só a natureza como responsável, tem aí o aquecimento global, ok? Pessoal, agora vamos trabalhar um mapa. Esse mapa ele vai falar da renda per capita. Então vamos entender o que é renda per capita. A renda por habitante. Você pega o produto interno bruto do país, por isso que fala produto per capita, e divide pelo número de habitantes. Vou dar um exemplo para vocês, né? O Brasil tem aí um PIB de 1,8 trilhões, e aí você vai dividir pelo número de habitantes no Brasil. Hoje o Brasil está aproximadamente com 208 milhões de habitantes, então você tem que dividir isso aí. Seria aí o PIB que todo mundo pegasse um dinheiro, mas não é verdade, tá? Tem famílias que pegam nem um salário mínimo, às vezes até só um salário mínimo, e tem gente que ganha um salário bem mais alto, né? Então, esse PIB per capita ele não é tão real. Ele é feito um cálculo, né? Mas aí você tem a desigualdade social dentro dos países, tá? Esse mapa ele vai trabalhar aqui a chamada renda per capita, o PIB per capita, tá? Então, olha aqui que é em dólar. Vou dar uma dica para vocês, sempre lembre que ao olhar o mapa você tem que olhar o título e a legenda. Então vamos na legenda dele aqui, ó, título, tá? PIB per capita 2016, né, do IBGE. E aí você tem aí, ó, em PIB em dólares, tá? Então, a renda per capita da população de alguns países aqui, que é esse mais clarinho aqui, ele está em torno de $1.000 anuais. $1.000 está dando o quê? R$5.000. Então veja bem que é pouco dinheiro para um povo viver. Vamos notar aqui, ó, que são países africanos, boa parte deles aqui, ó, são os países pobres aqui da região de Moçambique, região atingida lá pelo terremoto, né? Desculpa, pelo ciclone, tá? Região que foi atingida aí pelo ciclone. E em comparação, você vai ver o Japão. Olha o Japão aqui, ó, mais de $100 mil por ano. Bom, a galera do Japão enche o bolso, né? Mais de $100 mil. Chegam até 200, 250 mil dólares anual. É um dos países que tem uma renda per capita altíssima, tá? Então o Japão está entre as grandes potências. O Japão está bem aqui, galera, ó. O Japão, o arquipélago japonês, e o PIB deles é alto. Aí eles vão comparar com os Estados Unidos, que também é um PIB alto, tá? Vão comparar com os países europeus aqui, ó, Reino Unido, Noruega, Suécia, também PIB bem alto, tá? Fazendo a comparação entre os dois países que nós estamos trabalhando aí, tanto Moçambique quanto o Japão, essa questão aí da disparidade econômica é muito grande. Agora vamos para um outro mapa. Esse mapa aqui fala do produto interno. Lembra que eu falei para vocês que tem que olhar o quê? Título, Produto Interno 2016, IBGE. Vamos lá na legenda. A legenda está falando aqui do quê? Bilhões de dólares. Então, quanto o pessoal tem lá do PIB? Lembrando que o PIB é o Produto Interno Bruto, toda a produção interna do país, né, todos os ganhos lá com as exportações, os ganhos com todo o dinheiro obtido pelo país. Então, isso aí é o PIB, Produto Interno Bruto. Toda a riqueza do país, né? Aí vamos ver aqui alguns países pobres da África. De novo lá, ó, Moçambique, a região aqui de Malawi, Zimbabue. Eles têm aí um PIB que chega a 100 bilhões. Você fala, pô, 100 bilhões de dólares é muito dinheiro. Mas só que o PIB, como eu falei um pouco antes,
tem a questão da distribuição de renda. Então, não é que todo o pessoal lá vai ter acesso a esses 100 bilhões de dólares, não. É só uma elite lá que vai ter acesso a esses 100 bilhões de dólares. Tá? E aí vamos ver o Japão. Se nós estamos falando de países, né, fazer uma comparação entre o Japão e a região aqui de Moçambique, o Japão ele tem um PIB aí que chega a 5 trilhões, tá? Ele passa dos 5 trilhões anuais. Então, olha quanto que é a disparidade financeira entre um país desenvolvido, o caso do Japão, e um país pobre, o caso aqui de Moçambique. Então, a disparidade econômica ela é muito grande entre esses dois países aí. Pessoal, agora vamos fazer uma atividade relacionada aí aos dois textos e também relacionada aos mapas. Vamos trabalhar aí a questão do PIB, tá? Analisando o mapa sobre o Produto Interno Bruto, PIB, de 2016 e a leitura dos textos sobre as questões socioambientais do Japão e de Moçambique, responda. A cultura de redução de risco de desastres tem relação com o PIB desses países? Justifique. Bom, vocês já responderam, vamos voltar aí, tá? Eu sei que vocês já estavam acompanhando a aula e prestando bem atenção, né? Então, vamos lá. O PIB dos países, lógico que tem, gente. É óbvio que ele tem uma relação muito grande, né? Vocês viram que o Japão, um PIB bem elevado, Moçambique, um PIB muito baixo, né? Então, ele acaba contribuindo para a questão das desigualdades, tá? Então, o risco de desastre, ele é contido com um país que tem um PIB maior. Sempre o país que tem, nós comentamos aí do Japão, então o PIB dos japoneses, eles acabam investindo uma grana alta aí em cima do desastre ambiental, que é o terremoto. O PIB de Moçambique é baixo, então fica complicado para ele estar investindo aí na questão dos desastres, que são os ciclones. O que é ODS? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Começou lá na Rio+20, em 2013, tá? E aí ele vai começar a ser difundido, em 2015 eles começam a aperfeiçoar cada vez mais, e criaram agora 17 objetivos, tá? Então, as ODS 17. Então, eles têm 17 objetivos para chegar lá no ODM, que é o chamado Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, há uma preocupação. O que levou à criação dessas ODS? Foi a questão do aquecimento global, preocupação com a questão da sustentabilidade. Ou seja, vamos utilizar a natureza, mas vamos deixar para as gerações futuras, não podemos acabar com tudo, tá? Então, essa é a grande preocupação. Nós vamos trabalhar especificamente a ODS 13, tá? Que vai falar aqui, ó, dos objetivos e ligadas às alterações climáticas. Então, essa aqui está falando aí do aquecimento global, medidas que tem que tomar para a questão do aquecimento global, tá? Então, a grande preocupação agora é o quê? São as fontes alternativas de energia. Usar ainda as termoelétricas é um retrocesso. Quando um governo começa a querer utilizar termoelétricas, ele está indo para trás, é um passo de retrocesso. Então, o que eles propõem? Que sair das termoelétricas. O que são termoelétricas? O uso do carvão mineral e combustíveis fósseis, são o que dá origem às
famosas termoelétricas. Eles usam esse termo porque muita gente não sabe o que é. Fala, pô, uma fonte de energia termoelétrica e tal. Então, eles não falam que realmente é o que mais polui o meio ambiente. Qual a alternativa? Você está mudando, você tem que ter uma outra alternativa, tá? A alternativa seria a energia eólica e a energia solar. Então, forma de você estar fazendo aí mudando, e são fontes que são renováveis, tá? Agora vamos entender aí, tá, essa ODS 13, tá? Eu dei uma explanada sobre ODS 13, agora eu vou passar para vocês aqui, ó. Qual que é o objetivo dela? Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Por que esse foco em mulheres? Em países pobres da África existe muito abuso sexual das mulheres, então há uma preocupação com isso. Então esse ODS ele vem aí como algo importantíssimo para estar resolvendo essas questões. Como você resolve isso? Acabando a questão da pobreza, tá? Então você tem que dar um jeito para estar resolvendo isso aí, tá? Jovens, está aumentando a população de jovens nesses países pobres. Países ricos está diminuindo, país pobre está aumentando. Se aumenta a quantidade de jovens, você tem mais uma questão ali, mais um problema social, aumento de jovens. Então essas ODS reservam o quê? Forma desses jovens estar estudando, projetos para estar trabalhando lá com tecnologia. Então isso é um dos projetos aí da ODS, tá? E aí vamos ver a questão aí das comunidades locais e marginalizadas, comunidades mais pobres. Então está fazendo cooperativas. Não adianta eu chegar aqui e fazer um debate para vocês aqui sobre o meio ambiente e, de repente, como você vai se alimentar? Você vai falar, ô Silvião, como que eu vou se alimentar? Então, eu tenho que pensar aí como você vai se alimentar. Então, se eu estou tirando uma forma de exploração sua da natureza, eu tenho que pensar numa solução aí com relação ao que eu posso passar para você aqui. Então, uma atividade que gere lucro, comunidades explorar o que dá para ter um lucro ali, tá? Vamos para outra ODS, ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusos, seguros, resilientes e sustentáveis. Em países africanos ocorre muito a questão dos assentamentos, dos refugiados. Ocorre uma guerra lá civil no Sudão, eles já vão para o país vizinho. Então, tem muitos assentamentos humanos lá nessa região. Então, como eles têm acesso lá ao trabalho, como legalizar a vida deles, senão eles vão continuar marginalizados, tá? E aí nós temos lá a questão da segurança, tá? Então, dar um apoio para esse pessoal não ser retirado do país, mandado de volta, né? Deportado, e aí volta para o país lá que está tendo guerra, vão matar o cara, então não dá certo, né? Resilientes, ou seja, que aprendam a superar as dificuldades, passar pelas crises, né? Estão tentando superar as dificuldades. Sustentáveis, você arrumar algo que a pessoa faça, mas que ela tenha uma renda. Então, economia sustentável, vamos preservar o meio ambiente, mas vamos fazer uma atividade, lembrando sempre do meio ambiente. Pessoal, como nós já trabalhamos aí falando sobre a questão das ODS, agora eu vou fazer uma atividade para vocês estarem pensando aí, tá? Você sabe como lidar com situações de perigo existentes em desastres socioambientais? Aí eu vou falar tipo da sua região, tá? Quando ocorre uma chuva forte, quando ocorre uma enchente, tá? Quando ocorre aí a questão de raios, né? Como lidar nessas situações de desastres socioambientais na nossa região aqui, onde você mora, tá?
vou comentar com vocês alguns elementos, tá? Por exemplo, numa enchente, que isso aí infelizmente é comum em São Paulo, né? Infelizmente, né? Tomar cuidado, tá? Você está andando lá pela rua e, eu vou passar aqui, vou passar correndo. Pode ter um bueiro ali, entendeu? Então é um perigo muito grande e às vezes a pessoa acaba morrendo de bobeira ali. Então, tomar cuidado com essas questões aí. Então, lá no litoral, a galera que mora aí no litoral, começou a escurecer, sai da praia, né? Então, já ocorreram mortes por causa de raio na praia. Eu nunca vou para a praia, Silvião, quando eu chego lá, você quer que não entre? Não, espera passar chuva, cuidado, né? Então, é melhor se prevenir. Então, lembre sempre que é uma prevenção. Galera que mora na roça, lá no sítio, né, na zona rural, quando começa a chuva, eu sei, né, eu sou também da roça, a gente corre embaixo da árvore, mas é um perigo, né, a árvore ela atrai o raio, então tomar esses cuidados aí de prevenção. Pessoal, agora vamos trabalhar um tema que vocês adoram, né, um tema assim maravilhoso, que é a Enem, tá? Brincadeira, tá? Mas vamos lá, o Enem, ele é a porta para o jovem que não tem muita grana, jovem de renda baixa, está acessando a universidade. Pô, professor, um monte de pergunta difícil. Você estudando bastante, hoje está todo mundo na mesma situação. Não é só você que está passando pela pandemia, todo mundo está passando pela pandemia. Então, corre atrás, você tem um tempo, você estuda bastante, né? Procura rever as questões que já caíram no Enem. Quando o professor fala, vou dar uma atividade do Enem, né? Presta bem atenção, explora o professor, pergunta bastante para o professor, tá? Fica lá fazendo várias perguntas. O professor dá para você tranquilamente prestar o Enem, né? Não desista das suas chances, tá? Então vai prestar o Enem. Eu vou fazer uma perguntinha aqui referente ao nosso tema abordado, uma questão do Enem. Essa questão do Enem é de 2009, tá? O homem construiu sua história por meio de constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensidade dessa exploração. Uma das consequências, vai prestando atenção aqui já, uma das consequências que pode ser atribuída a crescente intensificação da exploração dos recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, vou dar um tempinho aí para vocês estarem tentando resolver essa questão do Enem.
Ok, estamos de volta, como vocês já responderam aí, eu sei que a maioria esmagadora acertou, vocês são crânio, né? O garotada aí dos terceiro ano são show de bola. Vamos lá, quem colocou a letra B, parabéns! A ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de óleo por navios petroleiros. Como a minha amiga Jaque falou, Silvio, lembra daquele petroleiro que acabou afundando lá no Nordeste e ninguém conseguiu achar o culpado? Falaram que era um navio grego e tal. Mas, gente, o desastre ambiental, ele é alto quando um petroleiro ocorre um vazamento. Não se briga muito com o pessoal do petróleo, porque o petróleo hoje é o ouro negro. Então é muito dinheiro que rola aí. Os maiores desastres ambientais nos oceanos são ocasionados pelas questões aí dos vazamentos dos navios petroleiros, tá? E nós ficamos nessa, não podia curtir uma praia lá no Nordeste porque estava com óleo, né? Então, esse vazamento de petróleo, ele atingiu nossa orla litorânea. Se cair alguma questão do Enem, lembre-se que foi no ano passado, tá? E até agora ninguém sabe quem foi o culpado. Nós falamos aí de desastres naturais, então eu vou indicar um livro muito bom, tá? Nesse livro, inclusive, tem um mapa do Brasil que eu adorei, né? Professor de geografia, tudo gosta de mapa, né? Então, esse mapa aí do Brasil falando das questões aí dos desastres naturais, ou os fenômenos naturais que atingem as regiões. Qual fenômeno natural atrapalha a vida do pessoal do Nordeste? Alguns deles vieram embora para cá, para o Sudeste. A seca, né? Então, eles destacaram muito bem a seca, que a gente chama de indústria da seca lá no Nordeste. A nossa região aqui chove pra caramba, São Paulo, fica alagado, as enchentes em São Paulo. Lá no Sul, pessoal do Sul, quem gosta de frio vai para lá, gente. Tanto que os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, se fixaram no Sul, né? Então, região mais fria. Falou em massa de ar fria, o pessoal lá do Sul já começa a se agasalhar. A região do Centro-Oeste, eles sofrem com a degradação ambiental por causa do agronegócio. Para fazer as grandes fazendas lá de soja, de trigo, soja, milho, eles precisam devastar. Para fazer a criação de gado, também tem que devastar. Lembrando que a parte norte do Mato Grosso era a floresta amazônica. Se você for lá hoje, só tem soja e criação de gado. Então, é um elemento que atinge lá. Vamos para a região norte. Gente, a região norte, direto está na televisão aí, ó, pessoal cortando árvores, queimadas, pessoal vendendo madeira. Então, a questão ambiental lá é a degradação feita pelo homem, né? Quando o homem começa lá a querer ganhar dinheiro, explorar os recursos da região, né? Então, conflitos lá com os índios por causa dessa questão aí do uso dos recursos naturais de uma forma não adequada. Inclusive, alguns países não estão nem querendo investir mais no Brasil por causa disso. Vou passar aqui para vocês a autora do livro, tá? De um livro muito legal. O nome do livro são Desastres Naturais, Conhecer para Prevenir, de organização de Lídia Keiko, Tominaga, Jair Santoro e Rosângela do Amaral. Lançado em dezembro de 2009, agora se encontra disponível em download no site do IG. Aqui embaixo tem aí para vocês, tá? Só pesquisar aí e vocês poderão ter acesso a isso que eu falei do mapa do Brasil, as informações que ela falou dos desastres naturais, tá? Ela fala muito bem ali, ó, conhecer para prevenir. Se eu conheço o desastre ambiental, eu tenho como fazer uma prevenção. Pessoal, vamos falar do Guia do Preguiçoso. Veja bem, Guia do Preguiçoso, mas tem isso, tá? Eles colocaram esse termo, mas é uma forma aí de estar trabalhando a questão dos direitos humanos. Então, tem até lá, 10 de dezembro, foi criada uma data falando aí da questão dos direitos humanos. Falando aí das populações mais carentes, pessoas mais pobres, tá? E o Guia do Preguiçoso está assim, ó. Você quer ajudar a mudar e salvar o mundo, mas tem preguiça até de se levantar do sofá para pegar o controle remoto? E aí eles vão estar
vocês vão poder ter acesso aqui, ó, das Nações Unidas, da ONU, tá? Você pode pesquisar aqui que você vai saber as informações aí sobre o guia do preguiçoso. Pessoal, vamos retomar aí o conteúdo que nós estudamos aí nessa aula. Primeiro, nós falamos aí das questões de ciclones, tá? Nós falamos aí do ciclone no continente africano, tá? Falamos do Idai, falamos também do ciclone Bomba que ocorreu aqui no Brasil, tá? Sabemos que os ciclones se formam sempre nos oceanos, tá? Por causa do aquecimento do oceano. Então, aquela preocupação do pessoal com relação à preservação aí, com relação ao efeito estufa, tem a ver com elementos aí que vão atingir a natureza. Falamos do Japão e Moçambique, nós trabalhamos a questão do Japão, como ele faz a sua prevenção lá relacionada aos abalos sísmicos, e falamos de Moçambique, que sofre lá com os desastres naturais, ciclones, né? A questão social e econômica, nós falamos do PIB, né? Produto Interno Bruto, falamos da renda per capita. Nós notamos que os países pobres sofrem com essa questão de distribuição de renda, tá? Notamos que tem países que têm um PIB elevadíssimo, como o Japão, né? 5 trilhões é dinheiro pra caramba, né? Enquanto países pobres lá da África chegam aí a 100 bilhões. Então, é uma disparidade muito grande na questão econômica. Falamos da ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo da ODS é chegar na ODM, que é Objetivo de Desenvolvimento para o Milênio, tá? Falamos de uma necessidade de intervenção social, ou seja, ONU, falamos aí dos Médicos Sem Fronteiras, da Cruz Vermelha, que acabam fazendo aí intervenções. Falamos, no caso das UDSs, que é importante que os governantes tomem atitudes com relação à questão social, tá? Depois, nós falamos aí da prevenção contra desastres ambientais. Então, tomar cuidado. Então, essa questão de preocupação com os desastres naturais. Agradecimentos, tá? Eu gostaria de estar agradecendo em primeiro lugar a Deus por ter essa oportunidade, né, de estar aqui. Agradecer a minha família, tá? Meu pai, senhor Noel Calisto, que apoiou muito na época de estudo, todos os meus familiares. Lembrar de agradecer os meus alunos, tá? Os alunos do Lelizito e todos os alunos do Estado de São Paulo que estão acompanhando aí o Centro de Mídia. Eu sei que está sendo uma barra para vocês, né? A escola foi para sua casa, né? Os professores entraram nas suas casas, vocês entraram na nossa casa também. Então, é isso aí que está acontecendo agora. Agradecer muito a diretoria de São Roque, né, por esse projeto. Agradecer a nossa escola aqui, Lelizito, professora Maria de Oliveira. Agradecer a gestão escolar, que ajudou muito, aí a Estela, apoiou bastante, o Julião, a Márcia. Agradecer a minha amiga Jaqueline, que ela me deu uma força muito grande. Eu sou meio devagar na tecnologia e a Jaque ajudou pra caramba. Jaqueline Silva, professora de História, e também a minha auxiliadora aí nesse trabalho. Agradecer o Vinícius, da diretoria de São Roque, que também me ajudou bastante, tá? E quero agradecer a equipe aí da TV Cultura, que mandou bem. Parabéns para vocês aí, tá? Obrigado, gente.